Olha, toda grande descoberta, mas toda mesmo, não começa com uma resposta, e sim com uma pergunta. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre a arte de transformar uma curiosidade, uma ideia solta, em uma pergunta de pesquisa poderosa. É o primeiro passo, né, o mais fundamental para qualquer investigação de verdade. Sabe aquela sensação de paralisia? Quando a gente se interessa por um assunto, mas ele é tão grande, tão vasto, parece um oceano de informações e a gente está sem mapa nenhum. Pois é, o nosso trabalho aqui vai ser justamente desenhar esse mapa, partindo desse caos inicial. Essa imagem aqui, olha, ela captura perfeitamente esse sentimento, não é verdade? A vontade de aprender está ali, a determinação também, mas a falta de um foco claro, ah, isso paralisa. E é exatamente aí que a gente entra. A nossa missão é oferecer uma bússola para essa jornada. Ok, então vamos lá, para o primeiro passo. Como é que a gente sai daquela névoa de uma ideia geral e chega na clareza de uma investigação bem focada? É isso que a gente vai ver agora. E essa é a habilidade central que a gente está buscando aqui. Não é sobre achar respostas prontas, sabe? É sobre aprender a fazer as perguntas certas. Essa transição, essa passagem da nuvem de ideias para o alvo bem definido, isso é o coração de qualquer pesquisa que se preze. Mas calma lá. Antes de sair construindo a pergunta, a gente precisa de uma base sólida. É fundamental, é crucial mesmo, entender a linha que separa uma investigação séria de um simples achismo. Ou seja, qual é a diferença entre produzir ciência e só dar uma opinião? Pois é, produzir ciência vai muito além de simplesmente escrever o que se pensa. É um processo, sabe? Um processo sistemático, exige rigor, um método e, muito importante, um diálogo constante com tudo o que já foi pesquisado sobre aquele assunto. Não é um ato isolado de um gênio solitário, é sempre uma construção coletiva. Agora dá uma olhada nesse contraste aqui. Opinar, bom, opinar é subjetivo, é quase instintivo, né? Já a ciência, ela precisa se apoiar em três pilares bem firmes. Primeiro, evidências. Segundo, um método claro. E terceiro, a possibilidade de outras pessoas verificarem os resultados. É isso, são esses três pilares que transformam uma ideia solta em conhecimento confiável. Beleza, com essa base bem entendida, agora sim, vamos para a parte prática. Mãos à obra, como que a gente, passo a passo, elabora uma boa pergunta de pesquisa. Então, o processo é como se fosse um funil. Pensa só. A gente começa lá em cima, na parte larga, com o tema. É o nosso interesse geral. Depois, o funil vai afunilando. A gente faz a delimitação. Ou seja, a gente faz um recorte no tempo, no espaço, no foco, e lá na pontinha do funil, desse recorte, nasce o problema, que é a nossa pergunta de pesquisa. Vamos pegar um exemplo prático para isso ficar bem claro. Digamos que o tema de interesse seja avaliação de políticas públicas. Nossa, isso é um tema gigantesco. É um verdadeiro oceano. Se a gente tentar investigar tudo de uma vez, é como ficar à deriva, sem rumo nenhum. Mas e se, em vez de tentar abraçar o oceano, a gente pegar uma lupa e focar? A gente delimita para o programa Bolsa Família. E foca ainda mais, na cidade de São Paulo. Pronto. Agora a gente tem uma pergunta clara. Como o programa Bolsa Família é avaliado no município de São Paulo? Percebe a diferença? A gente saiu do oceano e pousou num ponto específico do mapa. Agora sim, temos algo que dá para investigar de verdade. É isso. Essa imagem da lente de aumento ilustra o ponto de forma brilhante. Um bom problema de pesquisa é exatamente isso. É colocar um pedacinho da realidade sob essa lente, para poder analisar com profundidade, com detalhe, com rigor. Agora, um ponto de atenção muito importante. Tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. Existem algumas armadilhas bem comuns na hora de formular uma pergunta de pesquisa e é bom a gente ficar de olho nelas. Então, olha só estes erros comuns para a gente evitar. Primeiro, problemas muito amplos, tipo como melhorar a gestão pública no Brasil. É impossível de responder. Segundo, perguntas com deveria, como o que o governo deveria fazer. Isso não é pesquisa, é palpite. Terceiro, perguntas que já vêm com um julgamento, tipo por que os políticos são corruptos? Isso generaliza e não é neutro. E por último, um erro clássico, confundir o problema com um objetivo. Analisar algo é uma ação, é um objetivo. O problema é sempre uma pergunta, sempre termina com um ponto de interrogação. Muito bem, a pergunta está definida. Ela é o nosso destino, o nosso ponto de chegada.
Mas como é que a gente chega lá? Qual é o caminho das pedras? É exatamente aqui que entram os objetivos da pesquisa. Eu adoro essa analogia. Se o problema de pesquisa é o destino final no GPS, os objetivos são um mapa, o passo a passo que o GPS te dá. Vira à direita, siga em frente, eles detalham cada etapa que a gente precisa cumprir para chegar lá. Exatamente. Uma pergunta bem formulada não deixa a gente perdido no escuro, de jeito nenhum. Pelo contrário, ela funciona como um farol, ela ilumina o caminho e já vai sugerindo quase que naturalmente quais são os passos que a investigação vai precisar seguir. Então, a estrutura é bem simples. De um lado, tem o objetivo geral. Pensa nele como a grande meta da pesquisa, aquilo que responde diretamente à pergunta-problema. Do outro lado, a gente tem os objetivos específicos. Esses são os degraus da escada, os passos concretos, que somados vão fazer a gente alcançar o objetivo geral. Ok, até agora a gente viu o como fazer. Para a gente ir fechando, vamos entender o porquê. Por que essa habilidade de formular boas perguntas é tão poderosa? E olha, isso vai muito além de um trabalho de faculdade. É que isso, no fundo, não é só um exercício acadêmico, é uma ferramenta fundamental para o pensamento crítico. Saber transformar uma dúvida vaga em um problema que pode ser investigado, isso é a base para resolver problemas com base em evidências, em qualquer área da vida. É treinar a nossa mente para buscar fatos antes de formar uma opinião. E tem uma frase que resume bem o espírito da coisa. A ciência não se faz com pressa, mas com persistência. Cada etapa do seu artigo é uma conquista no caminho do conhecimento. É isso. É um processo. Não é um estalo, uma epifania. É sobre construir o saber de forma paciente, passo a passo, tijolo por tijolo. E para terminar, fica essa reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, qual é aquela pergunta que vale a sua persistência? Qual é aquele problema que desperta tanta curiosidade a ponto de merecer toda a sua energia e dedicação para ser investigado? A jornada do conhecimento começa exatamente aí, nessa pergunta.